Bom dia, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do Illustrator, que é um programa de vetorização da Adobe, e como que eu utilizo ele nos projetos e nos trabalhos de estamparia e design de superfície, tá? É importante destacar que essa aula ela é mais uma apresentação do que necessariamente uma demanda para vocês. A gente não quer que ninguém aqui se desespere porque precisa usar o Illustrator ou baixar o Illustrator, enfim, cada um tem que respeitar as limitações técnicas que a gente está vivendo. Então é só mesmo para apresentar e mostrar algumas ferramentas dele para essa nossa área, tá? E também vai ser limitado ao que eu uso dele. Tá? Cada um pode utilizar de maneiras muito diversas, ele tem muitas possibilidades, então eu só vou ficar limitado aqui a como eu utilizo ele. Para começar, eu vou dar uma explicaçãozinha básica sobre o programa. Aqui em cima, vocês vão dar uma olhada eu vou abrir um arquivo novo, tá? Sempre que vocês abrirem, ele vai gerar essa caixa de diálogo para você explicar as especificações do arquivo que você quer abrir. Aqui já dá para colocar o nome. Aqui tem alguns tamanhos pré-definidos. Eu vou usar o A4, eu posso utilizar ele retrato ou paisagem. Aqui eu digo o número de pranchetas que eu quero, vou pedir só uma. Aqui eu digo se eu quero cor CMYK ou RGB. E aqui em mais configurações eu digo a resolução, tá? Eu vou colocar uma resolução média para não ficar tão pesado. E aí eu clicando em criar documento, ele vai criar uma... A ideia é bem simular uma prancheta de desenho. Então vocês têm aqui uma folha de A4 livre e todas as informações sobre ela aqui em cima, tá? E aqui ao lado as ferramentas e aqui umas pré-definições misturados com outras ferramentas que são cor, muitas que eu nunca utilizei. Aqui eu acho que é padrão, exato. Enfim, muitas coisas, gradiente, muitas coisas que vocês vão utilizar, aparência, muitas ferramentas que vocês vão utilizando da maneira de vocês. Eu vou dar uma limpada aqui, tá? Tem algumas ferramentas que não dá para eu explicar hoje. O que eu preciso sempre estar aberto é essa aba aqui, que é a aba de camadas e pranchetas. Pranchetas, ó, se eu clicar aqui, eu vou criar uma nova prancheta. Viram? Sempre eu posso vir aqui em arquivo, editar, desfazer nova prancheta. No meu computador é como a dizer, mas no de vocês pode ser Ctrl Z, se for se for Windows. Desfazer nova prancheta, porque eu só quero uma. E eu também tenho camadas, que eu também posso criar novas camadas quanto eu quiser. O que é a prancheta? É uma folha a mais para eu desenhar. A camada é uma camada a mais para eu desenhar. Então, ela não me dá necessariamente uma folha, ela me dá camadas de trabalho. Por quê? Deixa eu desfazer aqui as pranchetas. Desfiz. Por quê? Porque o Illustrator ele é um arquivo é um programa de desenho vetorial. O que é desenho vetorial? O desenho vetorial é um desenho feito por pontos, né, que eles chamam de nós, que eles são criados, e aí esse desenho, ele cria um código matemático, se eu não me engano, e esses pontos vão sempre ser rearranjados à medida que você aumenta ou diminui a imagem. Isso faz com que um desenho tenha uma possibilidade de edição infinita, e é um desenho muito limpo. Então, assim, se vocês derem um zoom numa imagem vetorial, ó, ela nunca vai mostrar defeito. Olha aqui, ó, nunca eu vou acontecer o que acontece
com o pixel. O pixel é um desenho por pontos, mas é um desenho por pontos coloridos. Então, assim, quando você dá um zoom na imagem, você começa a ver cada pontinho, né? Então, o mesmo tom, aqui eu tenho no azul diversos tons de azul, no laranja diversos tons de laranja, até mesmo no preto diversos tons de preto, que à medida que eu vou me aproximando, eu vou vendo esses pixels. Aqui não, no azul eu vou sempre ter o azul puríssimo e o preto puríssimo. Vejam, não tem contaminação de nenhuma outra cor. Isso é muito bom para a gente fazer desenhos de alta qualidade assim e para aplicações que a gente precisa de pureza nas cores, vamos dizer assim. Aqui tem um exemplo, né, de um zoom numa imagem bitmap, que é essa imagem de pixel, e numa imagem vetorial, que é essa imagem aqui de nós, tá? Então, basicamente é isso. Aqui eu tenho uma imagem que é feita de bitmap e aqui eu tenho uma imagem de vetor. E aí o Illustrator ele permite que a gente desenhe, né, esses vetores. E tem várias formas de desenhar esse vetor. Eu utilizo, geralmente as pessoas indicam muito a caneta, que ela vai desenhar por pontos. Então você vai clicando e vai desenhando. Cada clique que você der, aí ó, vejam que quando eu for chegar no começo, a caneta vai mudar, ela vai dizer, ela vai aparecer uma bolinha aqui, que significa que eu quero fechar essa forma. Eu posso deixar a forma aberta, aí eu dou um Enter para dizer que eu parei de desenhar, eu posso fechar essa forma. Vou desenhando, 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 e quando eu quiser fechar, ela vai me informar que com essa bolinha. Eu venho aqui e agora eu vou mexer, já que eu desenhei, eu posso mexer nas cores de preenchimento e nas cores de traçado. O que é o traçado? É o contorno da forma. O que é o preenchimento? É a parte de dentro. Eu posso colocar um laranja aqui, por exemplo, um roxo, e aí eu posso mudar o traçado para amarelo. Eu posso, inclusive, aumentar o tamanho desse traçado, tá? E eu posso também deixar essa imagem sem traçado nenhum. Tudo que eu faço aqui em cima, também posso fazer aqui no cantinho esquerdo. Se eu clicar duas vezes aqui, me aparece uma janela de edição de cor. Se eu clicar duas vezes aqui no contorno, ele vem para frente e me aparece uma janela de edição de cor do contorno. E aí eu posso aumentar o contorno aqui, se eu quiser. Isso na imagem fechada. A minha imagem aberta, vocês vão perceber que ela vai se comportar de uma maneira diferente. Então, assim, eu vou mudar o preenchimento para esse verde, né, parecido. Vejam que o programa, vou dar um zoom aqui. Vejam que o programa, ele tenta fechar a forma por ele mesmo. Isso não, eu nunca uso imagem, forma aberta no Illustrator. Sempre fecho minhas formas, porque pode dar um probleminha. E aí eu vou mexer aqui no contorno. E vou aumentar. E aí cria isso, né? Pode ser interessante à medida que vocês forem utilizando, mas eu nunca uso. E aqui a gente já pode reparar, né, que é uma imagem muito limpa, assim, ela lhe dá as cores completamente separadas e muito definidas. E aí eu posso desenhar com a caneta e eu também uso para desenhar o lápis. Eu acho que o lápis é aqui. Se você clicar, se você clicar e segurar o clique, ele vai aparecer várias
diversas variações dessa ferramenta, né? E também vai aparecer esse códigozinho aqui, que é o atalho. Por exemplo, o atalho da caneta, se você clicar e segurar, é P. Aí você pode usar, isso aqui é mais para frente, essas outras ferramentas. Mas o atalho dessa forma aqui, que é a forma de mover, não está aparecendo. É V, que é a forma seleção. Então, sempre que você apertar V, ela vai, você apertar o atalho, ela vai mudar para a ferramenta que você quiser utilizar. Por exemplo, vou apertar P, mudou para a caneta. Vou apertar N, mudou para o lápis. Vou apertar V, mudou para a seleção. E aí, cada ferramenta dessas muda também aqui em cima. Por exemplo, N. Aí ele vai me dizer as definições do lápis. Deixa eu dar como Z. P. Ele vai me dar ele muda aqui em cima para as definições da caneta. Enfim, é um pouquinho muita coisa, eu sempre acho, mas vamos tentar. Então, eu já desenhei com a caneta, agora eu vou desenhar com o lápis. A caneta eu desenho por pontos, né? Bem aquele joguinho de ligar pontos. E o lápis eu desenho à mão livre. Quem tem a habilidade de desenhar à mão livre, vai muito rápido com o lápis, tá? Então, deixa eu ver aqui uma flor. Ó, vejam que eu quero fechar, ele fecha automaticamente. E aí eu posso colocar essa flor com contorno, vamos colocar ela laranja. Ela laranja e eu não quero contorno nela. Também posso colocar aqui, ó. Clicando aqui, ele já coloca nenhum. Aí eu venho aqui na V para mudar de seleção. Eu estou trabalhando nessa, agora eu quero trabalhar no coração. Também eu vou colocar ele vermelho. E vou tirar o contorno. Então assim eu tenho, posso dar um zoom aqui, mais um, mais um, mais um. E eu tenho esses desenhos vetorizados que eu posso utilizar como eu quiser, né? Posso colocar, de repente eu posso tentar assinar meu nome para fazer um logo, porque isso também é importante. Geralmente logos de marca não vai dar muito certo não, mas pode ser que fique interessante. Deixa eu colocar o preto aqui no contorno. Vou aumentar. E assim eu tenho um logo, por exemplo. Opa, o zoom às vezes some. E assim eu tenho um logo, né, que eu posso utilizar para serigrafia, que eu posso utilizar para um monte de coisa. Eu também tenho essas outras ferramentas. Essa aqui é outra muito importante. É a ferramenta seleção direta. O que que ela faz? Eu desenhei esses pontos, né? Tá aqui os pontos. Vocês podem ver que cada um desses tem um pontinho, né? Onde eu desenhei. Quando eu venho aqui com a seleção direta, eu posso clicar nesses pontos e movê-los. E assim eu vou editando essa forma. Cliquei, arrastei. Cliquei, arrastei. Isso é muito importante para vocês ajustarem os desenhos depois que vocês fizerem. Por exemplo, tá aqui o coração. Aí eu venho aqui na ferramenta forma e vou arrumando nessas âncoras que a gente chama. Ó. Cada ponto desse, eles têm umas âncoras, que aí com o A você pode ir mexendo elas e mexendo na forma. Você pode, inclusive, eliminar alguns pontos. Ó. Cliquei nesse ponto, tem a opção aqui, remover ponto selecionado. E aí você remove, porque às vezes ele cria pontos que você não precisa. Isso é uma coisa que também é pessoal, mas é muito importante, às vezes, quanto menos nós, que a gente chama isso aqui, quanto menos nós tiver num vetor, melhor para ele, tá? Porque tem menos chance dele deformar. Então é importante tentar desenhar com poucos nós.
Ó, eu vou só mostrar como tá o meu coração. Deixa eu dar o Command, copiar, editar, copiar, tá? Aí eu vou desfazer tudo que eu fiz. Desfazer, mover, desfazer, excluir âncora, desfazer, excluir âncora, desfazer, mover, desfazer, mover, desfazer, mover. Pronto, isso era o meu coração como ele estava. Agora eu vou colar aqui o coração que eu tinha arrumado, né? Que eu tinha consertado. Vejam como os ajustes que eu fiz nas âncoras, eles deixam meu coração mais interessante, né? Mais arrumadinho. Enfim, são possibilidades, tá? Isso é um. Aí aqui eu tenho diversos outros. Os principais são esses, pessoal. E aí eu tenho essa ferramenta aqui que ela já faz as formas, né? Ela pode fazer um triângulo. Se eu quiser, ela pode fazer esse retângulo arredondado ou uma elipse, que pode ser redonda, mas pode ser oval. Pode fazer inclusive algumas formas já pré-definidas, como estrelas, tá? Eu posso mover. Aqui eu tenho esse tesoura que eu nunca uso, segmento de linha nunca uso, curvatura nunca uso, devem ser maravilhosos, porque todo mundo que sabe utilizar assim, todas as ferramentas, com certeza é mais fácil, sabe? Significa que você consegue fazer mais coisas. Então, assim, eu tenho algumas limitações. Isso é muito importante, que a ferramenta de texto, vejam que já mudou aqui em cima, né? Eu estava em seleção, era uma coisa, e aí quando eu venho para o texto, já aparece aqui caractere, que é para você escolher a fonte, parágrafo, que é para você escolher como que vai ser o texto corrido. Vamos lá em caractere, vou escolher uma fonte aqui para fazer uma logo, essa Passion T. E aí eu clico aqui, só dou um clique e ele começa a escrever por ele mesmo. Esse Lorem Ipsum é um texto fictício, mas eu posso escrever Davi Sombra. E aí eu posso vir aqui em seleção, e aí ele me seleciona o texto todo. E eu posso aumentar o meu texto, eu posso. Essa fonte ela só tem uma opção de peso, mas, por exemplo, deixa eu pegar a fonte, ó, eu vou mexendo aqui, ele já vai mudando as fontes. Vamos ver se essa Orator tem só uma também. Deixa eu ver uma que tenha mais. Opção de pesos. Ah, é porque tá tudo junto, eu acho. Deixa eu ver a Arial. Arial. A Arial, ela gera, ó, ela vai, eu posso colocar ela itálico, negrito, que é bold, ou mesmo negrito e bold. Eu posso aumentar o tamanho dela, ó, tudo que eu for fazendo, ele já vai me mostrando aqui. Eu posso espaçar, eu posso diminuir o espaçamento de linha por linha, que isso é muito interessante. Às vezes você quer fazer uma fonte básica como a Arial, ela pode ficar super interessante se vocês fizerem isso. Eu posso, enfim, aumentar o tamanho, acho que eu já disse. Eu posso colocar todas elas em maiúsculas ou não. Versalete é uma ferramenta que eu não uso. Isso aqui eu também não uso. Sobrescrito para, tipo, metro quadrado deve ser. Enfim. E aí o texto eu posso criar logos e fazer testes. Uma dica meio de avançada, vamos dizer assim, avançada, é que quando você aperta o Alt, segurando a tecla Alt, ó, o ponteiro ele vira duplo, tá vendo? Significa que eu estou dizendo ao programa que tudo que eu arrastar, ele vai duplicar. Então eu cliquei aqui e arrastei segurando Alt,
ele gera uma cópia disso aqui para mim. Porque você pode fazer assim, copiar, editar, colar. Mas você pode só clicar segurando o Alt e arrastar. E aí ele faz quantas cópias você quiser e depois você pode vir aqui e fazer testes, né? Ah, eu não gostei dessa fonte, deixa eu testar outra. Pode ficar interessante. Ó, uma outra. E assim eu vou fazendo testes para escolher a fonte que mais me interessa. Lembrando que ele vai sempre manter esse espaçamento, mas eu posso vir aqui e diminuir ou aumentar para ficar mais. Posso, clicando 2 vezes, eu volto aqui a editar e eu posso mudar o nome, eu posso colocar datilografia ou Davi Fashion. Então, gente, são muitas opções, mas sempre vetor. Esse texto que ele está criando aqui, ele é um texto vetor. Então, assim, ele tem uma forma muito definida. Bom, existem, acho que esses são os mais básicos, assim, de utilizar. Tudo isso tem muito na internet, como fazer o que no Illustrator. Eu vou voltar aqui para a parte do que nos interessa. Eu tenho esse trabalho aqui, por exemplo, que é um lenço que eu tinha que fazer uma estampa de tartaruga. E aí eu fiz essa em aquarela e a cliente não gostou. Então ela pediu um desenho mais chapado, que a gente chama, e aí eu fui para o Illustrator e fiz ele em vetor. Então assim, ficou meio uma girafa, crocodilo, sei lá, mas ficou um desenho bonito. E o Illustrator, eu poderia usar isso aqui localizado, né, como um lenço, mas o Illustrator ele tem a opção de você fazer padrões automaticamente. Então, eu vou selecionar tudo isso aqui, vou arrastar com o Alt aqui para o lado e vou criar minhas estampas, tá? Corridas. Como que eu posso criar uma estampa? O Illustrator ele é muito interessante para você criar listras, por exemplo. Ó, vou criar uma listra aqui. Aí, com essa ferramenta aqui, conta-gotas, eu posso pegar a cor dessas listras aqui que eu tinha e transferir para cá. Eu vou arrastar e vai segurando o Alt. Vou pegar com conta-gotas esse amarelo, venho aqui em seleção, arrasto segurando o Alt e vou pegar esse bege com conta-gotas. Então, assim, eu posso também mexer no tamanho dessa listra, ó. Aí quero essa maior e aquela outra menor, para ter uma listra mais irregular. E eu vou deletar esse daqui e esse daqui, amarelinho. Pronto. Com o que eu tenho aqui, o Illustrator, ele cria padrões automaticamente. E esses dois exemplos que eu estou utilizando aqui, eles são muito simples de criar padrão. Então, eu vou pegar essa listra aqui, seleciono tudo, ó. Tudo que eu clico e arrasto, o Illustrator seleciona. Eu vou selecionar isso aqui, vou aqui em Objeto, Padrão, Criar. Demora um pouquinho, mas ó, vejam que ele já me mostra uma janela aqui e como que seria, que aqui tá o meu padrão continuado, tá? Ele já emenda tudo direitinho, ele repete. Eu posso... nesse aqui não vai fazer muita diferença, mas eu posso mexer aqui na largura do padrão e ele vai estreitando, ou eu posso aumentar. Na altura não vai mexer muito, porque é uma listra vertical, então ela não mexe muito, não vai interferir. Mas eu também posso colocar isso como tijolo, e aí ele vai criar um padrão
assim, sabe? Colocar como coluna e ele vai criar um padrão diferente. Hexagonal, cria um outro padrão, né, de repetição. Enfim, eu sempre uso mais o grade para a listra. E aí eu vou clicar aqui em concluído. Quando eu clicar em concluído, ele vai automaticamente salvar aqui o meu padrão, tá? Fica uma miniaturazinha aqui. Agora eu vou fazer com o meu outro. Esse outro já vai ser mais interessante. Vou até dar um zoom out. Zoom out. É o zoom segurando o alt, que aí ele fica menor. Eu vou arrastar tudo mais para cá, para a gente poder visualizar. Seleciono tudo isso, tá? Não seleciono mais a lista e vou agora aqui em objeto, padrão, criar. Ele vai automaticamente, dá um OK aqui. Ó, vejam que ele automaticamente coloca a borda bege no tamanho que ela sempre é. Aí eu venho aqui sim eu posso dar uma diminuída, para mostrar a ele que eu quero isso bem, quase sem bordas. Tá bom aqui. Demora bastante, gente. Ó, eu tava diminuindo e ele continuou e eu parei. Deixa eu dar uma aumentada aqui nas bordas para não ficar também sem nada. E agora na borda vertical, sim. Vejam que está diminuindo e eu estou criando quase que um azulejo, né? Vamos dizer assim. Eu não gostei de como isso aqui ficou. O que eu posso fazer? Cancelar, vir aqui nessa borda que eu não estou gostando e dar uma diminuída nela bem no limite, tá? Que é para eu não ter muita borda. Diminuo cada um desses lados. Pronto, agora eu seleciono de novo, objeto, padrão, criar. Acho que agora nem vai precisar mexer mais nos distanciamentos, talvez só um pouquinho. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Acho que vai funcionar. Vou colocar aqui concluído. E salvou aqui meus dois padrões. Isso é importante, eu utilizo mais o Illustrator, não para fazer estampa corrida, mas para planejamento. Então, quando eu estou aqui, o Illustrator ele é muito bom para desenho técnico. Então, por exemplo, eu tenho esses desenhos técnicos aqui e eu quero visualizar a minha estampa neles. Aí eu vou aqui e clico na listra que eu fiz. Vejam que o preenchimento ficou com a listra, né? Mas ela ficou muito grande. Então, eu clico com o botão direito, transformar, dimensionar. E aí, aqui eu posso ativar essa opção de visualizar e diminuir o tamanho da minha listra. Só que ele não está diminuindo a listra, ele está diminuindo tudo. Porque está ativado transformar objetos, transformar padrões. Eu não quero que transforme os objetos, eu quero que transforme só os padrões. Então, eu desativo o objeto, ele vai sempre continuar do mesmo tamanho, e a partir do momento que eu diminuir aqui, ele vai diminuir só o padrão. E aí eu começo a visualizar a minha listra aqui, tá? Ok, acho que agora está no tamanho que eu gosto. E aqui eu vou colocar do outro lado o croco, né? Posso dar uma diminuída, transformar, dimensionar. Ele vai diminuir para o tamanho que eu já tinha diminuído antes. Eu não sei como é que arruma isso. Mas aí eu vou aqui e coloco 80, que é só o que eu quero diminuir. Aí eu clico em visualizar, visualizar, só para ele. E aí ele volta a... Pronto, achei o tamanho que eu queria. Ok, isso é um exemplo de composite. Agora eu vou aqui no outro vestido, no outro lado do vestido da saia, com a ferramenta conta-gotas, eu clico aqui e ele já repete a informação desse objeto nesse. Vou aqui no seleção, clico no outro lado da saia,
conta-gotas, listra. E assim eu tenho um vestido composê e eu consigo apresentar. Aqui eu posso fazer diferente, eu posso colocar croco em cima e listra embaixo. Ou mesmo, e assim eu vou fazendo testes, né? Arrasto tudo, seleciono tudo, arrasto e vou copiar. E assim eu vou fazendo testes. Por exemplo, aqui está o padrão. Se eu clicar 2 vezes, eu posso vir aqui e colocar um preto, por exemplo. E eu não coloquei. Deixa eu ver de novo. Preto. Agora deu certo. Às vezes o programa ele dá esses bugs, sabe? Então tenta fazer de novo, que outro. Ou um marrom, café, né? Que funcione. Talvez, ó, eu já vi aqui que o café funciona melhor. Aqui. Essa conta-gotas é muito importante. Posso colocar a saia aqui preta também. Conta-gotas. Posso colocar aqui em cima todo listrado, todo de croco. E assim eu tenho uma facilidade de visualizar as minhas estampas. Bom, gente, eu vou parar por aqui, porque eu acho que foi muita coisa, e amanhã eu falo para vocês desses outros projetos aqui durante a aula, tá? Para explicar mais a utilidade da estampa feita no Illustrator. Ah, se vocês quiserem dar uma olhada, nesse mesmo canal tem alguns exemplos de como desenhar como fazer esses desenhos técnicos no Illustrator. E aí é bacana que fica como um complemento para a aula. É isso, obrigado e até a aula.